Fala pessoal, hoje eu vou conferir um novo notebook aqui no canal, o Lenovo IdeaPad Slim 3i com o Core i5 13420H. Esse cara aqui em especificações é exatamente a mesma coisa da versão com Ryzen 7 7735HS. Então, como eu já fiz um vídeo bem completo da outra versão, esse aqui vai ser menos detalhado e mais focado nas coisas que o processador tem influência. Beleza? Agora bora lá. Comecei conferindo a parte interna, e de cara dá pra ver que ele tem praticamente a mesma estrutura da versão com Ryzen. A única coisa que muda é que o PCB é azul ao invés de verde. Ele conta com apenas uma fanzinha e um heat pipe para segurar a temperatura do Core i5, então já adianto que o consumo e consequentemente o clock dele fica bem abaixo do padrão do chip, justamente para não ter esses problemas com thermal throttling e tal. Essa versão que comprei vem com 8 GB de RAM soldado na placa-mãe, mas conta com um slot para expansão, então eu vou adicionar um pente para ter os 16 GB. Ele também conta com um slot para expansão para SSD NVMe M.2 no tamanho 2242, que é aquele menorzinho, e o SSD que vem pré-instalado também é no mesmo tamanho. É um SSD da Western Digital de 512 GB com NAND QLC. Eu fiz um teste simples no Crystal Disk Mark e o resultado foi decente, pelo menos na escrita e leitura sequencial, ele bate com as especificações. Falando sobre o display, ele é bem simples, não tem uma fidelidade alta de cores, mas também não acho que chega a ser um incômodo, a não ser que você trabalhe com algo que necessite de uma alta precisão de cores, claro. Por ter o painel IPS, ele não vai ter aquele problema de ângulo de visão que ainda acontece em alguns notebooks de entrada com painel TN. A resolução aqui é de 1920 por 1200 e deixa a imagem bem nítida em uma tela de 15 polegadas como a dele. Mas é importante lembrar que, por não ser um formato tão comum, que é o 16:10, algumas mídias sem suporte, como os vídeos no YouTube, podem ficar com uma pequena borda preta na parte de cima e também embaixo. Indo para a duração da bateria, eu fiz um teste reproduzindo um vídeo no YouTube com brilho em 50% e usando o modo de economia de energia. E esse IdeaPad levou cerca de 7 horas e 24 minutos para descarregar a bateria até os 4%. É um resultado decente para a categoria dele, mas lembrando que esse é um teste bem leve. Se for renderizar algum vídeo ou rodar um jogo na bateria, esse tempo vai cair para menos da metade. Só uma curiosidade, esse modelo tem a mesma capacidade de bateria da versão com Ryzen 7 7735HS, mas no meu teste, o modelo com Ryzen durou 1 hora a mais nas mesmas condições, então eu resolvi conferir o motivo disso acontecer. Do lado esquerdo, vocês vão ver o consumo de energia do Core i5, e na direita do modelo com Ryzen. E resumindo, o i5 sempre acaba consumindo um pouquinho mais enquanto reproduz vídeo. Isso explica essa pequena diferença na duração da bateria. Sobre o processador, o Core i5 13420H é um chip de 10 nanômetros com 45 watts TDP. É um Raptor Lake de 8 núcleos e 12 threads, sendo 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Então é um chip que já tem um tempo de mercado. Mesmo no Brasil, já existem notebooks com chips Intel usando arquiteturas mais recentes, como o Arrow Lake e os Meteor Lake. Mas os mais básicos vão custar pelo menos o dobro desse IdeaPad. Enfim, eu fiz um teste no Cinebench R26 e comparei com a versão com o Ryzen 7. Ele perde no multithread e ganha no single thread, então fica bem parelho. Também conferi como ele se sai em alguns cortes fazendo uma edição simples no DaVinci Resolve. Usei arquivos gravados na resolução 4K 60 fps e não tive problemas com lags na timeline ou coisas do tipo. Lembrando que foi algo bem simples mesmo, tipo esse vídeo que você está vendo agora. Qualquer coisa mais bem trabalhada, com várias camadas e tal, ele provavelmente vai dar uma cansada. Um ponto muito positivo é que, por ser um processador Intel, ele tem suporte ao QuickSync e consegue acelerar via hardware encoder e decoder 422 10-bit, algo que somente chips Intel e Apple Silicon conseguem. É algo bem específico, mas não deixa de ser uma vantagem. A GPU integrada aqui é uma Intel HD Graphics com 3 núcleos Xe. Isso vai dar 48 unidades de execução. Então, mesmo dentro da lineup da Intel, é um gráfico integrado simples. E eu fiz alguns testes em jogos para ver se ainda assim dá para brincar em alguma coisa. Começando pelo Devil May Cry 5, rodando em 900p com os gráficos no baixo e textura no alto. E dessa forma, deu para jogar sem grandes problemas. O notebook não consegue entregar os 60 frames, mas não fica tão longe assim. Se manteve na maioria do tempo rodando entre 40 a 50 fps. No Hytale, coloquei na resolução 1200p com os gráficos no alto, mas ajustando a distância de visão para 192.
Assim foi possível rodar com uma média de 65 FPS sem nenhum tipo de stuttering. Até rola algumas quedas um pouco abaixo dos 60, mas nada muito perceptível. Conferi também o The Witcher 3, rodando na resolução 800p com os gráficos no baixo. Esse é um título um pouco mais pesado, principalmente para o processador em si, então acaba rolando alguns stutters dentro das cidades que tem muitos NPCs, como Novigrad. A média de FPS não fica ruim, levando em conta que é um gráfico integrado. Ele conseguiu rodar próximo dos 40 frames, mas mesmo assim, acho que para jogar dessa forma vai depender muito do seu nível de exigência. Não acho que seja impossível, porque não são stutters que vão deixar o jogo frisado por muito tempo, mas ainda assim eles podem incomodar algumas pessoas. Próximo jogo é o Resident Evil 2 Remake, rodando em 900p com os gráficos no baixo e FSR equilibrado. Esse é um jogo que o FPS varia bastante. Em algumas partes, o IdeaPad com o i5 chegou a entregar até mais que 60 FPS, mas em outras mais pesadas rodou entre os 30 e 40. Bom que pelo menos aqui não tem stutters, então se você não se importa com a resolução baixa, eu acho que dá pra brincar. No eFootball, rodei em 1200p com os gráficos no baixo e escala de resolução em 50%. Dessa forma, deu para jogar bem próximo dos 60 FPS, e com uma estabilidade boa, zero stutterings durante a partida que joguei. A imagem fica meio borrada, já que internamente o jogo está sendo renderizado abaixo dos 1200p, mas ainda assim, na tela de 15 polegadas do notebook, não fica tão ruim. Próximo é o Red Dead Redemption, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no médio. E aqui o IdeaPad conseguiu entregar uma experiência bem legal, sem stutterings e com um FPS muito acima dos 30. É bem provável que reduzindo uma coisa ou outra nos gráficos já seja o suficiente para atingir os 60 FPS. Para finalizar, conferi o Euro Truck Simulator 2 rodando em 1200p com o preset gráfico do médio. Com esse preset, o jogo coloca a resolução interna em 75% dos 1200p, então ele está sendo renderizado em mais ou menos 1440 por 900. Sobre o desempenho, o IdeaPad aqui se sai muito bem, entregando entre 70 e 80 fps. Só o frame time que por algum motivo é ruinzinho, mas nada que estraga a experiência. Enfim, pessoal, por já ter testado a versão desse IdeaPad com Ryzen, eu tinha uma ideia do que iria encontrar aqui. Ele é um notebook de entrada com uma construção simples, acabamento de plástico padrão da série IdeaPad, tem um processador com bom desempenho e é super leve, algo que é muito importante em um notebook ultra fino. Em comparação com a versão com Ryzen 7 7735HS, esse aqui acaba sendo um pouco menos eficiente no consumo da bateria. O gráfico integrado é mais fraco que a Radeon 680M equipada no Ryzen, e o Core i5 também é mais esquentadinho, como vocês devem ter notado nos testes em jogos. Mas em contrapartida, ele normalmente é vendido mais barato e tem suporte ao QuickSync, que embora seja algo mais nichado, continua sendo um bom ponto positivo. Bom, agora eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Um grande abraço a quem chegou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!